Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Bom dia, dona Cisa, a senhora está bem? Começamos mais um Tá Na Hora, Conselhos para a Vida, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento, mas olha só, a minha ideia aqui era falar sobre relacionamentos no geral, sobre como a gente se relacionar com as pessoas, sabe? Só que eu recebi muita mensagem de vocês falando, ai, tá, meu casamento não tá legal. Bom dia, Cis! Meu casamento não tá legal, meu casamento tá estranho, tá difícil aqui, ora por mim. Então eu decidi fazer algo sobre casamento. São conselhos que eu gostaria de ter recebido antes do meu casamento. São conselhos que muitas vezes salvaram o meu casamento. E são propostas que me levam a ver o casamento da forma que Deus vê. Porque eu lembro que a gente falou ontem, quando eu saio da minha zona de governo, eu não estou dentro da minha zona de propósito. Nós fomos chamadas para governar. E quando a gente entende isso, a gente entende que eu não tenho compromisso com os meus caprichos. Eu tenho compromisso com o meu reinado. Então eu decidi falar sobre casamento porque quando eu estou bem dentro do meu casamento, os meus filhos têm uma base forte, sólida, para se desenvolverem, para crescerem, para multiplicarem seus dons, seus talentos, para voarem. E nós como mães, a gente quer isso para os nossos filhos, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui é casada com mais de 10 anos? Quem aqui... enquanto vocês respondem aí, deixa eu perguntar. Relaciona. Quem aqui é casada com mais de 10 anos de casamento? Bom dia! Fixar comentário. Pronto. E como é que foi o voto ontem? Vocês fizeram? Quem não tá fazendo, quem não tá entendendo... Bom dia, Cis. Quem não tá entendendo... Nós estamos fazendo um voto juntas pela nossa família neste tempo. E aí a gente tá... Cada uma escolheu o seu voto ali, né? Ontem eu mudei meu voto, Cis. Mudei meu voto. O meu era de não comer a proteína, mas eu quis fazer o negócio do telefone. Então, a partir das 19 horas, eu não uso mais telefone. E ontem foi muito bom mesmo ficar sem telefone. Quem ficou sem telefone ontem? Quem que ficou sem a proteína? Ou quem decidiu fazer a coisa do comer mais natural? Ou ficar sem televisão? Olha, meu povo, 32 anos de casado. 32. Para lá estamos indo. 32 anos de casado. Quanta história tem nesses 32 anos, hein, dona Cis? Fiquei sem telefone. E aí, pra gente começar a nossa live enquanto vocês respondem isso, o nosso texto base é Romanos 12:2. Esse é um dos meus textos favoritos da vida. Porque não tem como viver o evangelho se a gente não aplicar esse texto. Pra mim, ele é a base de aplicação. Lembra que a gente falou ontem? Nós somos como mulheres que não são tolas e construímos a nossa casa sobre a rocha. Mas quem que constrói a casa sobre a rocha? Quem ouve essas palavras e as pratica. Não é quem ouve essas palavras. Ao ouvir, a gente ouve o dia inteiro. Eu tenho certeza que você... 41 anos. 41 anos de casada, meu povo. Para lá, estamos caminhando bem. Quero chegar bem quando eu falar. Tenho 41 anos de casada. Desculpa. Oi, tudo bem, gente? Eu tenho 41 anos de casada. Eu quero chegar bem aos 41 anos de casado. Eu não tenho 41 anos de idade, dona Cis. De idade. Mas eu estarei muito bem lá. Ó, antes disso, vamos mandar esse aviãozinho pra mais alguém, Cis. Manda aí, ó, pra pelo menos 10 pessoas que estão na sua timeline aí, que estão no seu... Sabe, né, quando você abre aí pra encaminhar, aparecem algumas mulheres. Manda pra elas. Pronto, mandei os meus aqui. Manda que você é abundante, Cis. Você não retém nada só pra você, não. Então, vamos lá.
Eu aprendi algo sobre casamento que mudou minha vida. Mudou completamente minha vida. Eu olhar para o meu marido como um filho amado de Deus. Ah, Cis, isso mudou tudo. Porque eu renovei a minha mente. E eu pude transformar pela renovação dela. Então não adianta você ouvir essas palavras, se emocionar e falar, legal. Agora me responde uma coisa, do que a gente falou ontem, se você estava aqui ontem. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Se você ouviu ontem e já praticou, algo novo já aconteceu. Uma pedrinha foi colocada ali na tua rocha. Eu vou voltar a correr hoje, Cis. Ai, tava com uma preguiça de correr, Cis, pelo amor de Deus. Só que o meu intestino precisa disso. A minha mente precisa disso. E eu tomei essa decisão. Amanhã eu volto. Por conta da live de ontem. Mas, gente, eu tô perdendo pra batalha pouca. Se eu tô perdendo pra isso, eu tô perdendo pra coisas que talvez estejam passando despercebidos aos meus olhos. Só que vão causar os estragos. Não é porque eu não tô vendo. Não é porque eu estou fazendo vista grossa que aquilo não vai trazer consequências pra mim. E o casamento, ele vem como essa base fortalecedora da sociedade. Por isso que ele é tão atacado. Uma família forte começa com um casamento forte e transforma uma sociedade. Aí eu te pergunto, Cis, por que você casou? Por que você casou? Por que você casou com este homem? Por que você decidiu que ele seria o homem que você ia passar o resto da sua vida? Você concorda com essa afirmação? A pessoa que eu escolhi lá na minha juventude, no auge da minha maturidade, no excesso dos meus hormônios, é a pessoa que eu tenho que passar o resto da vida? E se eu escolhi errado? Será que isso já passou pela sua cabeça? E se eu escolhi errado? E se esse homem não era o homem que Deus tem pra mim? Eu preciso ser feliz. Eu só tenho uma vida pra queimar, eu tenho que ser feliz. E nessa do eu tenho que ser feliz e eu tenho só uma vida pra queimar, a gente vê tantas famílias sendo destruídas. E o pior, não são os casamentos apenas que são destruídos. É tudo que envolve isso. Ao não cuidar bem do meu casamento, eu negligencio algo importante para os meus filhos, que são tão importantes para mim. Ah, mas os meus filhos é importante eles me verem bem. Eles não estão me vendo bem dentro do casamento. Lembra que ontem eu falei, é justo o que muito custe, o que muito vale? As pessoas estão desistindo muito fácil de algo que precisa de esforço. Eu não sei você, quem aqui tem filhos? E amamentou, ou pelo menos tentou. Porque da primeira gestação eu meio que tentei. Do no eu fui pra cima. Até que eu dei conta. Mas eu fui peito e mamadeira até os 9 meses. Cis, eu achava que amamentar era natural. Que eu ia pegar o meu bebezinho, lindo, sem dente, ia colocar no meu peito e a mágica ia acontecer. E aquelas fotos tão romantizadas da amamentação aconteceria dentro da minha casa. Eu apenas sorriria com o meu bebê no meu peito, mamando. Ao ter o meu bebê, eu descobri que a amamentação, embora seja natural, não é fácil. Exige esforço, conhecimento, técnica, mecânica, resiliência para passar por aquela dor. Que eu falava, gente, isso dói mais que a dor do parto. E o casamento é a mesma coisa. Não é natural, não é normal um casamento dar certo. Não é normal. Ele encontra resistência. E é na hora da resistência que a gente tem que ter armas corretas para fazer esse relacionamento dar certo. Porque ao passo que o meu casamento não dá certo, Cis, ou eu estou abrindo um precedente. Ai, que delícia, Cis. Ao passo que eu estou abrindo um precedente para abrir uma brecha para que as minhas próximas gerações vivam destruição, divórcio, uma família não continuada. Ou eu só tô seguindo um fluxo, um plano de Satanás para destruição das famílias. Então sou eu, mulher, posicionada,
que precisa olhar e falar assim: eu não me divorcio. Eu não me divorcio. Quando eu ranquei da minha boca a palavra divórcio, ou da minha mente, principalmente, porque eu preciso me transformar pela renovação da minha mente, não adianta eu não falar se ainda tá aqui, ó. Quando eu ranquei isso, divórcio pra mim não é uma opção. Então, qual opção eu tenho? Viver bem, porque eu também não vou viver de qualquer jeito. Então, eu vou empenhar a minha vida em viver o melhor casamento que eu já vi até aqui. E aí a quebradeira começou, né, Cis? Porque uma mulher que se posiciona, que se levanta, ela é uma poderosa arma de transformação, mas a quebradeira começa em mim. E olha só, com 3 semanas de casamento, eu queria me divorciar do Bruno. Com 3 semanas. A gente voltou da lua de mel e já queria me divorciar. Não porque eu vou me divorciar, porque não dá, porque não sei o quê. Olha que tristeza. Theo e Noah jamais existiria. Talvez eu jamais estaria aqui fazendo conteúdo pra internet. Quanta coisa teria sido destruída se eu tivesse batido continência pro plano de Satanás pra minha vida. E então, eu falei, eu vou me divorciar. Só que lembra que eu falei ontem sobre você pegar conselhos de pessoas que você admira os frutos? De pessoas que, por mais que talvez não estejam muito bem, mas elas querem te ver bem. Porque deixa eu te falar uma coisa sobre relacionamentos, e isso aplica-se pra nós também. As pessoas querem nos ver bem, mas dificilmente melhor do que elas. Então eu cheguei pra uma pessoa muito querida, a minha melhor amiga, e eu falei assim, eu vou me divorciar do Bruno. Não dá. Ele fez algo que não foi traição, tá, gente? Ele fez algo que eu prometi pra mim mesma que eu não aceitaria. Não foi traição. E então ela falou assim, você não acredita que Deus pode transformar sua vida e sua história? Eu tava afastadíssima de Deus, da igreja, de tudo. Eu passei 2 anos só da minha vida afastada da igreja. Foi exatamente nesses 2 anos que isso aconteceu. E aquilo começou a... Cara, como assim? Será que Deus pode transformar a minha vida? Será que Deus pode fazer esse casamento dar certo? Se ele já tá começando errado? Porque se começou errado, a tendência é dar errado, não é mesmo? Muito contra aquilo que Eclesiastes diz que melhor são as coisas como elas terminam. Mas começou errado. E eu voltei pra casa e tive uma conversa com ele. E eu decidi que eu ia acreditar no plano de Deus pra minha vida. Só que eu decidi que ia acreditar nos planos de Deus pra minha vida, Cis. E eu decidi viver aquilo na prática. E Deus começou a transformar tudo. A primeira coisa, ele tirou a gente geograficamente do lugar que nós estávamos. E eu mudei pra São José dos Campos. Eu recebi uma proposta de trabalho. Muito sábia que eu era na época, muito sábia. Recebi uma proposta de trabalho pra ir tocar uma empresa em São José dos Campos. E eu cheguei pra ele, eu tinha 6 meses de casada na época. Ó, a gente vai mudar pra São José dos Campos, tá bom? Não perguntei, não orei, não perguntei o que ele achava sobre isso. Feminismo gritando aqui, assim, ó, no alto. Porque eu sou o supra-sumo da sociedade, sou mulher, eu sei decidir. Ele não sabe nada, ele tem que me seguir. Ele falou, não, tá bom, vamos. E lá, Cis, Deus começou uma obra. Lá Deus quebrou todos os meus alicerces. E eu entendi uma coisa, eu não sei ser esposa. Eu não sei manter uma família. Eu não sei o que é um casamento. Eu não sei do que é composto isso, porque eu nunca vi. Porque todos os casamentos aos quais eu tinha referência na minha família eram destruídos. Divórcio, traição, gritaria, violência. Era isso que eu tinha como referencial de casamento. Eu não tinha nada diferente disso. E como poderia fluir de mim um fruto diferente do que eu tinha visto? Porque Deus, ele faz a partir daquele que ele chamou. Ele faz a partir daquilo que ele vai fazer. Ele pega um carvão e ele transforma num lindo diamante. Você não precisa ter referencial, você precisa ter Jesus. Você não precisa, eu não, essa frase me incomoda tanto, eu não entrego o que eu não tenho, entrega sim. Porque o que falta em você sobra em Jesus. E se você buscar na fonte certa, você consegue entregar tudo o que você não teve.
Porque você não depende dos seus referenciais para construir algo. Você depende da história que Deus quer escrever através de você. E então eu bati continência nessa hora para a história que Cristo tinha para mim. Porque Ele morreu para que eu vivesse em abundância. E eu decidi acreditar nisso com todas as minhas forças. E é como se os meus olhos se abrissem naquele momento. Só que a edificação, quando ela está sendo construída, ela é feia. Você olha e fala assim, não é possível que vai dar algo bom. Não é possível que vai nascer algo bom disso. A edificação é feia, é suja. Não diz nada com nada. Mas o construtor, ele estava lá, ele já viu o projeto final, ele sabe o que ele está fazendo. Embora você olhe um prédio sendo construído e fale, gente, não vai sair nada daí. O construtor, o engenheiro, ele já viu o projeto final. E a cada tijolo que é colocado naquilo, fica mais próximo da obra final. E a obra final é bela. E aí eu comecei, né? Voltei pra igreja, foi o primeiro passo que eu dei. Eu preciso voltar pra igreja. Sozinha eu não vou conseguir. Me aproximei de pessoas que acreditavam na instituição família. Comecei a observar casais, como eles viviam dentro da sua realidade. E os pais do Bruno foram um desses casais que eu falava assim, cara, é isso que eu preciso. Com mais de 40 anos de casado, vivendo seus papéis muito bem estabelecidos dentro de casa. Uma casa que existia amor, respeito, paz. Não existia gritaria. Como é que funciona isso? Eu comecei a literalmente observar e imitar dentro da minha casa. E aí eu comecei a ouvir pregações, ministrações como esta daqui. E o Espírito Santo falou pra mim, é em você que vai começar. Não é nele. Ele não é cristão. Ele não entende. Com coisas espirituais, eu falo com seres espirituais. E uma das coisas que o Espírito Santo falou pra mim, na época o Bruno bebia muito, muito. E essa era uma das coisas que me fazia não querer estar no casamento. A bebedeira. E a minha casa tinha, né, bebida, enfim, o Bruno comprava e tal. E eu ficava, para de beber! Você tem que beber! E beber! E eu coloquei a bebida como trono da minha casa. Não eu, não ele. A bebida, o problema. O problema estabeleceu-se no trono. O problema era o centro. Nós sempre falávamos do problema. O problema era o problema. E o Espírito Santo começou a falar, tira a bebida do trono e coloca o teu marido, que você vai ver o que vai acontecer. Como é que eu faço isso, seu Espírito Santo? Começa a falar, não do que você vê, porque uma mulher sábia, ela não fala do que ela vê, ela fala do que ela vai viver. Uma mulher sábia, ela não vive de vista, ela vive de visão. É maior do que ela. E aí eu comecei. Eu já ia pra igreja sozinha, ele não ia comigo, e eu sempre orando pela conversão dele, e eu não ia falar nada disso, mas vamos lá. E então, o Espírito Santo começou a falar pra mim, fala do que você quer ver. Fala quem ele é, você tá destruindo a identidade do seu marido ao acusá-lo o tempo todo de não estar vivendo o que você achou que você deveria viver. E eu comecei a falar. Cis, e aquilo foi transformando a minha mente. Porque eu não enxergava mais o Bruno como o homem que eu escolhi pra passar o resto da minha vida. Eu enxergava um bêbado, fraco, frágil, frouxo, irresponsável. Porque eu falava tanto aquilo que aquilo começou a alimentar minha mente. E eu falava, Senhor, me ajuda a ver o Bruno como o Senhor vê. E Deus começou a me mostrar. Um homem que também precisava ser construído. Um homem que também não tinha um manual de instrução nas mãos de como ser um bom marido para mim. Chata que eu era, chata, reclamona. E aí o Espírito Santo mandou eu ficar quieta. A mulher sábia ganha o seu marido em silêncio, Thaís. Para de falar que agora eu vou começar a falar com ele. E enquanto você fala, ele não ouve minha voz. Você vai ter que escolher agora que voz ele vai ouvir. E nisso, Cis, eu fui sendo forjada no meu orgulho, na minha vaidade, na minha altivez, de achar que eu era melhor do que ele, simplesmente pelo fato de eu ser mulher. Ontem eu tava vendo um meme que aquilo me incomodou de tal forma. Eu entrei no perfil da mulher
E ela só faz isso. Aquilo me incomodou tanto que eu comecei a orar. O que eu vou fazer, não é mesmo? O marido dela fica aqui atrás, fazendo alguma coisa, sei lá, lavando uma louça, não sei o quê. E aí ela fica aqui na frente. E aí ele foi lavar o carro dele. E ela fica, fulana, eu não sei o nome dele. Não acredito que você tá pegando meu balde pra lavar esse carro imundo. Eu não acredito que você tá pegando o meu pano, o meu detergente. E aí o cara fica, não posso pegar o pano, não posso pegar o detergente, não posso pegar isso. E ela aqui, ó, lixando unha ou mexendo no celular e mandando no cara sem ver. Aí você vê os comentários, como a gente pode saber que eles estão fazendo cagada sem olhar? Como a gente tem esse superpoder? Eu fiquei chocada. Como se o homem fosse qualquer coisa. Sabe? Diminuído a nada. Eu sou a boa, eu sei o que eu faço. E eu cresci pensando isso sobre mim. E um dia, Cis, o Espírito Santo foi muito categórico. Eu tinha o Theo já. E eu queria... E eu brigava muito com o Bruno até o 3º mês, porque eu queria que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo, que ele fizesse aquilo, porque não é justo, porque eu que tenho que acordar à noite, porque eu que isso, porque eu que aquilo. E um dia eu fui conversar com uma amiga, que eu admiro os frutos, e ela falou assim, tá, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que é ter um pai dentro de casa. Mas ele sabe, porque ele teve um pai. Você tá querendo que o Bruno seja uma mãe pro Theo, só que uma mãe ele já tem. Deixa ele estabelecer o papel dele na vida do filho. Como homem, o Theo não precisa de outra mãe. Ele precisa de um pai. E o Bruno está tentando fazer o papel dele, da forma que ele viu dentro da casa dele. E o Bruno tem um bom pai. E você está tentando fazer com que ele faça algo que você não conhece. Alinhada, transformada pela renovação da minha mente. E aí, então Deus foi me transformando. E aí eu percebi que os meus filhos precisavam muito mais do que pais que não brigam. Eles precisavam de pais que se dão bem, que vivem um romance, que se admiram, que se olham, que se fazem carinho. Eu vejo o sorrisinho dos meus filhos cada vez que eu e o Bruno, às vezes a gente tá no carro e eles veem uma visão muito de nós dois aqui na frente. E às vezes eu pego o braço do Bruno e falo, meu Deus, que homem forte, olha só que homem viril, ai que músculo. E eles ficam, nossa, meu pai e minha mãe, tá tudo bem. As crianças precisam... 48, Cis, chegaremos a 50, Cis, eu preciso de vocês. O que mais as crianças precisam para se desenvolver bem é segurança e estabilidade emocional. Não é chegar em casa e não saber o que eles vão encontrar. Pais que não se dão bem, eles não sabem se um dia vão encontrar os pais em paz, se um dia vão encontrar os pais brigando. Eles precisam ter estabilidade emocional. E quem entrega estabilidade emocional para uma criança são pais maduros, que entenderam a força e o poder de um casamento. Que não olham o tempo todo para sua força de vontade, não, porque é a minha vontade, é o meu desejo. Não é nosso. Aí o negócio do carro lá que a mulher... Eu acredito que você vai pegar meu balde, não acredito que você vai pegar meu pano. Cara, o cara mora ali dentro, o dinheiro também é dele. Não é seu balde. Então compre um balde e fale, olha amor, esse balde é pra lavar o carro. Essa escovinha é pra lavar o carro. A minha garagem é uma zona. Eu confesso aqui pra vocês, é uma zona. Ao invés de eu brigar com o Bruno o tempo todo, o Espírito Santo falou pra mim, cara, ele mora aí dentro também, a casa não é só do jeito que você quer. A casa não é sua. Ele gosta do negócio de mexer num carro, de um graxa e ferramenta. A casa não é só sua. Ele mora aí dentro, ele precisa se sentir bem aí dentro. E então eu comecei a entender como se constrói um bom casamento. E hoje eu tenho o maior orgulho. Eu vou fazer 15 anos de casada agora, dia 31 de outubro. E eu nunca tive numa melhor fase do meu casamento quanto agora. Porque eu aprendi que um casamento não é natural, dá certo. Ele é construído, ele é edificado dia após dia. E o papel da edificadora é meu. E ou eu assumo e bato no peito, eu edifico a minha casa,
Ou eu vou ficar, ai, nossa, tudo eu. Nossa, o papel mais difícil é pra mulher. Nossa, não sei o quê. E nisso eu vou destruindo com a força que Deus me entregou. Trazendo maldições hereditárias que vêm através de mim. Então eu precisei entender. A sociedade romantizou demais o que é, na verdade, para ser edificado e não romantizado. Existe o romance dentro do casamento. Mas se eu começar a romantizar o que é esse romance, eu vou viver numa ilusão. E eu sou madura e adulta demais para viver de ilusões. O amor verdadeiro, ele é mais profundo. O amor não é um sentimento. E tá aí, eu não amo mais meu marido. Não, filhinha. Você decidiu acreditar nas propostas e decidiu que não é o que você sente, o que ele sente, o que vocês têm não é o suficiente. Amor é decisão, é maturidade e é escolha. Porque decidir, a gente é boa de decidir. Eu decidi que eu ia voltar a correr, não foi hoje, foi ontem, foi anteontem, foi semana passada. Não fui. Por quê? Porque eu decido bem, eu só não escolho pela minha decisão. Quantas vezes você escolheu fazer dieta, Cis? Só que você não escolheu por ela quando a guloseima chegou. Amor, casamento, é maturidade, decisão e escolha. Eu escolho que o meu casamento vai ser o melhor que eu já vi em toda a minha vida. E os meus filhos vão ter um ambiente seguro para se desenvolverem, para crescerem. Porque isso depende de mim. E quanto mais eu sou, mais a minha família é. Um dos maiores problemas que eu vejo no casamento é mulheres querendo o apoio de homens. Só que homem apoia resultado. Se tivesse homens aqui, eles falariam isso. Diferente da gente, que apoia a promessa, que acredita na promessa. Por isso que a gente cai do cavalo muitas vezes, não é mesmo? Cai no conto, dentro do conto de fadas. O homem não. Ele apoia o seu resultado. Então, quantas mulheres... eu vou fazer dieta. Amor, vou fazer dieta. Amor, você me ajuda. Não sei o que, não sei o que. No outro dia, o marido fala, mas você não ia fazer dieta? Não sabe como é, né? Sabe como é? E aí, pra tudo. Não vou gastar mais. Daqui a pouco tá gastando. Não vou reclamar mais. Daqui a pouco tá reclamando. O homem fala, então, para de prometer. Começa a fazer. Muito da admiração que o Bruno tem por mim hoje veio disso, de eu parar de falar e começar a fazer. Porque eu prometia demais e cumpria de menos. Eu queria que ele me admirasse. E eu brigava que ele tinha que me admirar. Então ele vai admirar os meus resultados. Porque homem é diferente de mulher. Quando a gente aceita isso e vive a partir dessa ótica, é tão prazeroso viver o casamento onde as diferenças são respeitadas e usadas para edificação. Então, algumas coisas sobre 3 passos para a gente fazer um bom casamento. A primeira é decida amar. Decida amar. Se você nunca assistiu, eu te convido a assistir uma série, mas toma cuidado, tá? Porque, olha, tá difícil assistir série hoje em dia, viu? Tem um show da Xuxa generalizado de Fogo no Parquinho, tá? Que é a Rainha Charlotte, de Bridgerton. E eu anotei uma coisa, e eu acho incrível, porque pra mim, essa é a força dela. Ela decidiu edificar um reinado todo através do olhar para o marido dela. Ainda que o marido dela não entregou pra ela tudo o que ela imaginou, idealizou e sonhou que ele entregaria. Por uma condição que ele viveu. E ela fala assim, amor não é algo que alguém pode sentir ou não com base em alguma mágica, alguma química. Isso é teatro, é ilusão, é idealização. Amor é real, é determinação, é decisão. Amor é uma escolha que se faz. Você se casa com alguém e escolhe amar essa pessoa. Você não se dá nenhuma outra opção. Cis, eu achei tão lindo isso. Isso é a força de uma mulher. Você não se dá outra opção. Isso é a força de um homem que decidiu honrar com a tua palavra e não se dá outra opção. É decisão. Não é um teatro, uma ilusão de eu vou sentir borboletas no estômago. E você vai sentir, se você construir isso dentro do seu casamento. O casamento, ele é cheio de vales, de conforto, confrontos, mas vale a pena vencer cada um deles. Se não houver essa decisão, a gente se perde dentro de nós mesmas. E aí tá outra coisa que eu comecei a aprender.
Eu precisava entender quem é a Thaís. E foi aí que eu mergulhei profundamente em entender quem eu sou. Quais as minhas maiores habilidades, potências, no que eu sou muito boa. E reconhecer isso. E falar, mas também no que eu não sou boa. Qual que é a craca aqui que precisa sair? O que eu preciso deixar Deus transformar e transformar e transformar? Depois, uma pergunta pra você, Cis. Quando foi a última vez que você escolheu amar o seu cônjuge, o seu marido, mesmo sem a sua vontade? Sabe aquela coisa do... eu que tenho que ir atrás toda hora, eu que tenho que pedir perdão todos os dias. Qual o problema? O que isso te diminui? Qual é o problema? Se somos nós dois contra um problema e não eu contra ele, porque enquanto estou eu contra o meu marido, o problema se torna o centro, o trono, o rei. Não sou eu contra o meu marido, somos nós dois contra um problema que está querendo destruir a minha casa. Qual é o inimigo comum de vocês dois? E tudo isso me fez entender que minha casa é um reinado. Eu sou a rainha, ele é o rei, os meus filhos são os príncipes. Quando eu entendo tudo isso e orquestro tudo isso, porque essa orquestra vem de nós, mulheres, eu estabeleço papéis, admiração. E quando eu paro de fazer tudo, o homem entra em ação. Chama Rainha Charlotte de Bridgerton. Quando eu paro de fazer, ele começa a estabelecer o papel dele. Então, enquanto eu fazia tudo, eu pago conta, eu decido tudo, eu controlo tudo, tudo. Ele não fazia. Homem não assume trono que já tá ocupado. É diferente da gente que briga dentro de casa pra assumir coisa. Homem não. Ele deixa. Ele é mais passivo nesse ponto. E aí eu peguei e falei, deixa ele fazer. Desmoronou um monte de cartas no começo, assim, sabe cartas, castelo de cartas? Desmoronou tudo. Ele estava acostumado com o que eu fizesse, eu vivia exausta, cansada, reclamona. Homem gosta de mulher feminina. Homem quer matar os leões lá fora, Cis, e chegar dentro de casa e ter paz. Ser recebido. O rei chegou. Como é que você trata quando o rei chega? Ele quer uma rainha. Ele não quer uma mulher exausta por decidir tudo, por fazer tudo. Mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Só ninguém não faz, porque você faz, querida. Experiência de causa. Quando eu parei de fazer, alguém fez. E fez lindamente. E fez melhor do que eu. Precisei reconhecer isso. Não fez do jeito que eu queria. Não importa. Eu não tô pelo controle. Eu tô pelo resultado de uma família bem formada. 2, para ir pro final da nossa live. Assuma a responsabilidade do amor. A maior, e aí tem a ver com a rainha também. A maior responsabilidade de uma rainha não é com os seus caprichos, já dizia a rainha Charlotte, mas com o seu reinado. Com o tempo, ela aprenderá a amar suas nobres responsabilidades. Não é o meu capricho. Eu queria tanto que o Bruno fosse mais romântico. Ele não é, e ele já não era no namoro. Não adianta eu querer que ele seja uma coisa que no namoro ele já não era. Também tem isso, a mulher quer que o marido... quando casar vai mudar. Não vai mudar. Então abre os seus olhos se você está namorando. Porque não vai mudar. Não vai mudar. O Bruno não era um romântico incurável no namoro. Por que eu quero que ele seja no casamento, gente? E vamos ser práticas. A praticidade, ela cura. Eu sou uma pessoa muito prática, mas tem coisa que eu era uma iludida. Eu tenho responsabilidades com as minhas nobres, com os meus nobres papéis, não com meus caprichos. Eu quero que o Bruno faça isso. Aí sabe o que estava acontecendo comigo uma época, Cis? Ao ver muito conteúdo aqui na internet, e os homens, graças a Deus, não estou falando mal deles, continuem, avancem, prosperem, estão se levantando e fazendo conteúdo sobre o papel do homem. Você, homem, tem que fazer isso, você, homem, tem que fazer aquilo. Aí o que eu via? O homem tem que fazer isso. Eu voltava pra dentro da minha casa e começava a cobrar o Bruno. Você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso. Aí tava tudo bem, de repente eu venho e trago um monte de problema pra dentro de casa. Porque eu comecei a ouvir uma coisa aqui e querer que acontecesse aqui, sem ele ter ouvido a mesma coisa que eu. Julgo desigual.
Jugo ele desalinhou. Porque eu sou intensa, né, Cês? Eu sou intensa. Aí eu trago essa intensidade pra tudo. Aí não, peraí, calma. Vamos crescer juntos. Vamos alinhar de novo o jugo. Ainda que um tenha que ceder um pouco mais, o outro tenha que... Todo relacionamento, anota isso e eu já tô encerrando. Todo relacionamento caminha na velocidade do mais lento. Isso eu aprendi na corrida. Eu corro com meu irmão. Tem dias que eu tô mais lenta. Tem dia que é ele. Só que quando eu tô mais lenta, ele precisa diminuir o tempo dele. Quando ele está mais lento, eu diminuo o meu. Se nós quisermos correr juntos. Se esse for o objetivo. Eu alinho o jugo. Eu alinho o jugo. Quem é o mais lento da sua casa? E aí um dia eu cheguei pro Bruno e falei, amor, quem que é mais lento? A Ferrari ou o Porsche? Aí ele, acho que é a Ferrari. Nem lembro, acho que é o Porsche. Ferrari, sei lá. Vamos dizer que é a Ferrari. A Ferrari é um pouco mais lenta que o Porsche. Aí eu falei pra ele, todo relacionamento caminha na velocidade do mais lento. Você é uma Ferrari, amor. Eu posso estar até sendo o Porsche agora, mas nós somos uma Ferrari e um Porsche. A gente não é um Fusca e uma Brasília. Então, ainda que eu caminhe mais lento que ele em alguns papéis, eu vou me esforçar para alinhar o jugo. Ainda que eu esteja mais avante que ele em outras áreas, eu vou dar uma diminuída no meu ritmo, mas eu vou alinhar o jugo. Porque eu tô pelo meu casamento, eu não tenho outra opção senão viver bem. E por último, assuma a responsabilidade. A maior responsabilidade da rainha não é com os seus caprichos, mas com o seu reinado. Não, perdão, passo 3, aprenda a ceder. Ceder não te faz menor, Cis. Ceder te faz responsável com as suas nobrezas. Na vida, no casamento, nós não estamos jogando tênis. Suassuna falou isso muito bem. Nós estamos jogando frescobol. Quanto melhor os dois jogam, mais tempo a bolinha passa no ar, em cima, no topo. Eu odeio quando alguém chega pra mim e fala, eu te avisei. Eu nunca fiz isso com meu marido. Porque eu pensava assim, se ele errar, os dois perdem. Então eu não quero ter razão. Eu quero ter resultado. Eu quero ter harmonia. Eu quero ter construção, solidificação. Eu não tô pela... Cara, tanto faz quem tem razão. Ter razão. Batemos o nosso recorde semana que vem. Amanhã é mais, hein? Eu não tô pela razão. Ter razão vai edificar melhor minha vida, minha casa, minha família? Não, então dane-se a minha razão. Eu quero a edificação do meu lar. Eu quero que os meus filhos olhem pra mim e pro pai e falem assim, eu quero ter um casamento igual ao dos meus pais. Cis, eu vou ter ganho a vida quando os meus filhos falarem isso. E eu sei que eles vão falar. Eu sei. Porque eu tô construindo minha casa pra isso. É um lugar seguro. É um santuário de paz. E um altar de amor. Quando a gente chega em casa, eu cheguei no melhor lugar do mundo. E não, meu Deus, eu quero fugir daqui. Tem que voltar pra casa. E pra encerrar, Cis, quando Deus te dá uma palavra de despertamento, Ele tá te dando um livramento. Se você foi despertada hoje pra viver um casamento diferente, Ele tá livrando você da destruição, do divórcio. Quando Deus dá uma palavra de despertamento, Ele tá te dando um livramento. Então, que você possa continuar o seu jejum. Eu não sei qual você tá fazendo, mas olhe pela tua casa, olhe pelo seu papel. Deus, eu quero me ver como uma rainha que edifica a minha casa. Chega de me fazer de vítima, chega de falar do meu passado, agora é hora de construir. Eu arregaço as minhas mangas, igual a mulher de Provérbios 31, e eu sorrio pro futuro. Combinado? Então vai se arrumar, rainha, vai se arrumar. Vai se arrumar, de repente faz um coque hoje, bem bonito, que parece uma coroa, só pra te lembrar, você é rainha. E você não vai viver menos que isso. E amanhã vamos pra 55 mulheres aqui. Como que é? Conto com você pra gente bater esse recorde. Traz mais uma. Eu vou deixar o workbook lá na nossa comunidade. Se você não está lá, eu vou deixar o link no Stories.
Então eu vou deixar o workbook na comunidade com ferramentas, com perguntas pra te ativar. Amanhã a gente tem um novo Tá Na Hora, com um novo conselho e que o seu casamento possa viver. Ah, e tem uma oração no workbook pra você fazer pelo seu casamento, tá? Eu deixei lá. Que você viva o melhor tempo do seu casamento, da sua vida. Que o melhor final de ano do seu casamento seja o de 2025. Que você lembre, foi em 2025 que a maré virou e tudo se fez novo. Combinado? Que os seus filhos olhem pra você sempre. Eu quero viver um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. Igualzinho. Começa às 6. Deus abençoe a vida de vocês. Vai reinar, rainha, porque a gente tem um governo, a gente tem um reinado pra tocar. E a gente tá pela edificação, combinado? Deus abençoe sua vida. Ah, tira um print, me marca o Tá Na Hora e fala assim, galera, vocês precisam participar. Tá forte, tá forte, tá forte. Me marca lá nos stories que eu vou repostar você com a frase que mais te marcou, que o seu casamento viva. Que você seja uma rainha, que não está mais alicerçada com seus caprichos, mas com o seu casamento. Deus abençoe vocês.